Bom dia, meu aluno, minha aluna do Colégio Unifor. Neste primeiro momento eu quero pedir desculpa, né? Caso haja alguma interferência na questão do som. É porque eu preciso fazer essa aula aqui de fora para você entender um pouco da filosofia de Aristóteles neste momento, né? Então, para a gente entender a aula de hoje, que é dividida em duas partes, primeiro a explicação do ilemorfismo, né? Que é a explicação da essência das coisas, né? Ou da chamada metafísica, né? E depois a segunda parte, que é a explicação da teoria das quatro causas, que também comunga com essa teoria do ilemorfismo, tá certo? Então, presta atenção. Na última aula, nós introduzimos um Aristóteles e explicamos a diferença de Aristóteles com Platão. Não foi isso? Foi. Agora, você tem que entender que, para Aristóteles, né, a realidade, a essência das coisas, ela está aqui, no mundo real, neste mundo que nós estamos aqui, ó. Na cidade, no dia a dia, você percebe, você entende as essências das coisas. Não é igual Platão. Platão falava que a essência das coisas se encontra lá no mundo inteligível, não era? Então você tinha que fazer uma busca constante de conhecimento, de dialética, e nesse processo constante de busca do conhecimento, você encontrava, ou você aproximava, né? Aproximava da essência das coisas, né? Quando eu aproximo, ou melhor, quando eu chego lá no mundo, quando eu vou chegar então perto das essências? Somente quando você morrer. Somente a sua alma que vai contemplar a verdade. Vocês lembram disso que eu expliquei para vocês? Então, aqui é diferente, tá? Para Aristóteles, a realidade ou a essência das coisas não está no mundo inteligível, ela está aqui no mundo real, neste mundo que vivemos. Já acabei de falar. Como é chamado então essa teoria que explica então a essência das coisas? Como é chamado? É chamado então de ilemorfismo, tá? E essa explicação, esse lemorfismo, né, que vem do grego ilé mais morfé, né, significa que ele vai explicar que a essência de todas as coisas, e ele vai chamar essa essência de substância, né? Essa substância, ou todas as coisas que são substâncias, elas são representadas para nós de duas maneiras. Quais são essas maneiras? A matéria e a forma, tá? Então, todas as coisas aqui na realidade, né? A planta, né? O computador, né? A semente que está na minha mão, elas são compostas por dois elementos. Como eu posso chamar essa semente? Substância. Como eu posso chamar esse computador? Substância. Então, o ilemorfismo, ele vai explicar o surgimento de todas as substâncias. Está claro isso? Então, o que significa a substância? Significa o ser. Então, todas as coisas aqui na realidade são um ser, né? O computador é um ser, essa plantinha aqui é um ser, né? Essa arvorezinha aqui é um ser. Então, tudo é um ser. Tudo é substância. Então, logo, todo ser é substância. Está claro? Então, todo ser é substância. Então, essa sementinha aqui, ela é uma substância. Mas de que maneira, como ela vai aparecer para mim? Como ela vai aparecer para mim? De duas maneiras. Quais maneiras? Pela matéria e pela forma, tá? Então, olha o que significa então o ilemorfismo. O ilemorfismo veio do grego de ilé, que significa matéria, mais forma, significa morfé. Por isso que é a teoria do ilemorfismo, tá certo? Então, presta atenção. Essa teoria do ilemorfismo, ela vai explicar a origem de todas as substâncias. Ou melhor, a origem da matéria primeira. Para ficar mais claro isso, né? Para você entender esse elemento, né? Esse conceito substância, você tem que entender que toda substância, né? Por exemplo, a substância aqui, a semente, ela é composta então por dois elementos. Quais são esses elementos?
a matéria mais a forma, tá? A matéria mais a forma. Então nós vamos querer saber a origem de quem? Daquela árvore. Para a gente entender a origem daquela árvore, o heliomorfismo vai explicar como se deu essa árvore, como ela se formou, né? Qual é a intenção dessa árvore, tá? Quem foi o ser que plantou ela? Quando eu faço esses questionamentos, eu estou explicando a teoria das 4 causas. Eu já vou responder as teorias das 4 causas daqui a pouco. Só que agora nós temos que ir com calma e começar a entender que todas as coisas aqui na realidade são substâncias. Então você está vendo aqui na minha mão, aqui, tá vendo? Uma substância. Que substância é essa? Semente. Tá? Ela é um ser? É. Como eu vou ver essa substância? Em matéria e forma. Tá? Matéria e forma. Tá certo? Qual é a matéria dessa semente? Quando eu pergunto qual é a matéria dessa semente, eu vou falar que é um grãozinho, tá? Esse grãozinho, ele está envolto a uma casca mais dura. Então isso é o quê? Isso aqui é a matéria dele. Qual é a forma que essa substância está se tornando agora? Qual é o formato que você vê ela? Semente, não é? Só que para a gente entender matéria e forma, você tem que entender 2 outros elementos, 2 outras palavras da teoria de Aristóteles, que é o ato e potência. Não tem como você entender matéria e forma sem você entender o que é ato e o que é potência. Tá certo? Então, presta atenção. Qual é a matéria que você está vendo aqui agora? Qual é a matéria? Você está vendo a matéria semente, né? Em ato. O que é o ato? O ato é aquilo que é agora. Ela é em ato o quê? Semente, não é? Então, se eu pegar essa semente e plantar ela aqui no chão, tá? Ela deixa de ser semente? Não, ela não deixa de ser semente, tá? Ela não deixa de ser semente, ela continua sendo semente, em ato semente. Mas ela pode vir a ser o quê? Qual é a potência desse ato semente? Ela pode vir a ser uma planta. Ela deixa de ser semente, a essência dela muda? Não muda, tá? A substância dela muda? Não, não muda, tá certo? Tá claro? A essência dela muda? Não, ela é semente. Só que agora, a semente, ela tomou uma forma diferente, tá entendendo? Uma forma diferente. Qual forma que ela assume aqui agora? Planta. Ela deixa de ser semente? Não. Ela só assume uma forma diferente. A matéria dela continua sendo a mesma. Qual a matéria primeira dela? Semente. Qual a forma dela agora? Planta. Tá? Ela deixa de ser semente? Não, ela não deixa de ser semente. Tá? E aí, nesse processo de ato e potência, matéria e forma, você consegue compreender as substâncias, todos os seres. Tá certo? Então vamos lá. O que é isso aqui que você está vendo? Uma semente, não é? O que ela é em matéria? Uma semente. O que ela é agora em ato? Semente. Tá? Qual é a potência? Aquilo que vai vir a ser. Ela tem um vir a ser, ela tem em potência ser uma árvore. Tá? Você está vendo então a semente aqui agora, ela está em ato, não é? Ato o quê? Semente. Eu acabei de plantar ela. Quando eu planto ela, acabei de plantar ela, ela deixou de ser semente? Não, ela continuará sendo semente até o último dia da vida dela. Só que ela vai tomar uma forma diferente. Qual forma que ela tomou agora? Ela tomou forma de planta. Qual que é o ato dela agora? O que é o ato? Aquilo que ela é agora. Planta. Qual é a potência dessa planta? A potência dessa planta é se tornar, não sei se você só vai me ver, ela está em ato planta, mas ela tem potência de se tornar uma árvore. Aí ela se tornou uma árvore. Se tornou? Qual é a potência dessa árvore?
A potência dessa árvore, ela em ato, ela é árvore. Em potência, ela vai se tornar uma cadeira, tá? Você está entendendo? Tá claro? Todas as coisas, todas as substâncias, o que Aristóteles está querendo dizer? Que você compreende a essência das coisas, a função das coisas, é aqui no mundo, e não lá no mundo inteligível, tá certo? Então, vamos fazer uma revisãozinha rápida, para você entender o que é ato e potência. Ato é aquilo que é, potência é aquilo que vai vir a ser. A semente é um ato, não é? É, ato. Qual que é a matéria dela? Semente, tá? Plantada. Se torna o formato, então, de árvore ou de planta, tá? Ela é o que agora, essa planta? Ela é em ato planta, né? Mas ela já foi uma semente em ato. Ela já foi uma semente em ato. Hoje ela é uma planta. Ela deixa de ser essa semente? Não, não deixa de ser. A substância, ou melhor, a essência dela é a mesma, tá? Mas em ato, hoje ela é uma planta. Essa planta, se ela crescer, ela vai se tornar uma árvore. Ela deixa de ser semente? Não. Ela deixa de ser a planta? Não. Tá? Ela não deixa de ser. Só que ela toma uma nova forma. Tá entendendo? A matéria é a mesma, semente. A forma, o formato que ela toma, que ela ganha, que é diferente. Qual o formato da planta agora? Essa árvorezinha aqui. Ela em ato, essa árvorezinha, mas em potência ela vai ser aquela árvorezona. Aquela árvorezona, ela pode ser destruída, não pode? Pode, eu arranco ela, eu destruo ela. E ela vai se tornar, em potência, essa cadeira na qual eu posso sentar. Essa cadeira, em ato, ela é cadeira. Em potência, ela pode ser o quê? Ela pode ser destruída e virar lenha para eu queimar. Tá entendendo? Tá claro a diferença entre ato e potência?